chanceler alemão afirmou que as próximas conversações de paz sobre a Ucrânia devem incluir a Rússia. Um tiroteio na fronteira entre a Cisjordânia ocupada e a Jordânia faz 4 mortos, 3 israelitas e o atirador de nacionalidade jordana. O primeiro-ministro espanhol está a visitar a China para reforçar as relações políticas e comerciais entre os dois países. Está a nascer um novo partido, a Aliança Europeia de Esquerda pelo Povo e pelo Planeta. O chanceler alemão disse numa entrevista que tanto ele como o presidente ucraniano defendem que a Rússia deve ser incluída numa futura conferência de paz destinada a pôr fim à guerra na Ucrânia. Olaf Scholz também apelou à intensificação dos esforços para resolver o conflito. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. 78 países manifestaram seu apoio à integridade territorial da Ucrânia numa anterior Conferência Internacional de Paz realizada na Suíça em junho. No entanto, uma vez que a Rússia não participou nas conversações, ficou pouco claro qual o caminho a seguir. Entretanto, Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio que recebeu na reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia que aconteceu na passada sexta-feira na Alemanha. Nessa reunião, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a administração Biden iria anunciar outro pacote de ajuda militar de 250 milhões de dólares, isto é, 225 milhões de euros. Também o Reino Unido e a Alemanha prometeram que iriam fornecer mais ajuda militar a Kiev. Дякую всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів, інтересів нашої держави, української держави. Кожен день, кожен тиждень мають робити Україну сильніше. No campo de batalha, os combates continuam perto da cidade ucraniana de Pokrovsk. Mais de 20 mil residentes permanecem na cidade, apesar das autoridades terem ordenado a retirada das pessoas. Os Estados Unidos informaram os seus aliados de que o Irão transferiu para a Rússia mísseis balísticos de curto alcance para serem utilizados na guerra na Ucrânia. 2 funcionários anónimos confirmaram as descobertas dos serviços secretos norte-americanos, mas não revelaram quantas armas foram entregues nem quando foram feitas as transferências. Há meses que a Casa Branca adverte Teherão contra a transferência de mísseis balísticos para Moscovo, desde o outono de 2022 que o Irão tem vindo a fornecer à Rússia o seu drone de ataque Shahed. Entretanto, o Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças libertaram a aldeia de Kalinov, situada a 25 quilómetros a sudoeste de Pokrovsk. Há meses que as tropas russas avançam sobre este importante centro logístico, o que levou a que no mês passado a Ucrânia ordenasse a retirada obrigatória das crianças da cidade. No sábado, os residentes da região russa de Kursk foram às urnas para votar nas eleições locais. A Ucrânia lançou uma incursão nesta zona ocidental da Rússia a 6 de agosto com o objetivo de criar uma zona tampão. 3 israelitas foram baleados e mortos no posto fronteiriço entre a Cisjordânia e a Jordânia. O exército israelita disse que o atirador se aproximou do lado da Jordânia num caminhão antes de abrir fogo contra as forças de segurança israelitas que o alvejaram mortalmente. As autoridades locais encerraram a passagem até nova ordem e a Jordânia está a investigar o tiroteio. O primeiro-ministro israelita já reagiu. Benjamin Netanyahu condenou o ataque e relacionou-o com o conflito de Israel com o Irão e com os grupos militantes aliados, o Hamas e o Hezbollah. A Cisjordânia ocupada por Israel tem assistido a um aumento de violência desde o início da guerra. A Jordânia, que tem uma grande população palestiniana, declarou a paz com Israel em 1994, mas tem criticado as políticas de Netanyahu relacionadas com os palestinianos. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, chegou a Pequim, a primeira paragem de uma viagem à China que tem como objetivo reforçar as relações políticas e comerciais entre os dois países. Sánchez foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping e manteve conversações com o primeiro-ministro do país, Li Qiang. Já na segunda-feira à noite, o primeiro-ministro espanhol vai viajar até Xangai, onde inaugurará o encontro empresarial Espanha-China na terça-feira.
A viagem de Sánchez à China ocorre numa altura em que as tensões entre a União Europeia e a segunda maior economia do mundo se têm vindo a intensificar. Em julho, a União Europeia impôs tarifas provisórias sobre os veículos elétricos chineses, tendo a Comissão Europeia afirmado que as empresas chinesas beneficiam injustamente de subsídios governamentais, o que lhes permite manter preços mais baixos. Isto levou Pequim a apresentar uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio. O Ministério do Comércio da China declarou ter iniciado uma investigação anti-dumping sobre as importações de produtos de carne de porco provenientes da União Europeia. A Espanha é o maior exportador de carne de porco da Europa e em 2023 forneceu à China cerca de 22% da sua carne deste tipo importada, um comércio que vale 1.200.000 euros. Está a nascer um novo partido europeu, do qual fazem parte 7 partidos da esquerda europeia. O La France Insoumise, o espanhol Podemos, o português Bloco de Esquerda, vários partidos nórdicos e o Razem polaco apresentaram a sua candidatura para criar a Aliança Europeia de Esquerda. Embora ainda precise de aprovação, a co-presidente e eurodeputada Catarina Martins explica que esta é uma forma de formalizar uma plataforma que tem estado a funcionar desde 2018. Há uma esquerda nova, com enormes preocupações sociais, do trabalho, da democracia, do ambiente, da igualdade, das liberdades, e essa esquerda está a encontrar um caminho. O seu desejo é continuar a expansão para leste, ao mesmo tempo que vão tentar integrar aqueles que não se sentem confortáveis com os pequenos partidos comunistas da esquerda europeia. Estamos a começar já um alargamento a leste, não é? Ou seja, porque aos partidos que estavam no Agora ao Povo em 2018 também se junta aqui o Razem da Polónia, achamos que isso é importante, mas há mais partidos com quem temos dialogado sempre, que estiveram na mesma plataforma política para estas eleições, e há outros partidos progressistas que têm vontade de fazer este caminho conjunto. A maioria dos membros desta nova aliança nunca fez parte da esquerda europeia, mas o novo partido está a tentar cativar alguns dos que são, como o Die Linke, do Luxemburgo, ou o proeminente Die Linke, alemão. They have a party congress where they will decide, and I'm very much looking forward that they will stick with the European Left Party, and the same applies with other ones. I mean, it's a zero-sum game, and I don't want to enter into this game, these are here and these are there, because after all, we want to cooperate with these parties, we want to cooperate also with the new party when it is existing. O nascimento da Aliança Europeia de Esquerda não mudará a dinâmica dentro do Parlamento Europeu, onde ambos os partidos coexistirão sob o grupo de A Esquerda, e ambos já afirmaram estar dispostos a cooperar. Continuam em fuga os 5 reclusos que na manhã de sábado fugiram da prisão de Val de Judeus em Alcoentre. A fuga só foi detectada 40 minutos depois pelas autoridades prisionais e os reclusos usaram uma escada para subir um muro de 6 metros. Em Val de Judeus não há torres de vigia, o que poderá ter atrasado o alerta. Os 5 reclusos que escaparam são considerados perigosos e 2 estavam mesmo condenados à pena máxima de 25 anos de prisão, os portugueses Fábio Loureiro Santos e Fernando Ribeiro Ferreira, que lideravam grupos violentos. Os outros 3 são cidadãos estrangeiros, um argentino, um britânico e um georgiano. Os habitantes de Maramureș, no norte da Roménia, têm estado a avaliar os danos depois de ter sido extinto um incêndio de grandes dimensões na zona. 6 armazéns foram reduzidos a cinzas e pomares inteiros foram destruídos no incêndio que deflagrou no sábado. Segundo os habitantes, o fogo começou de repente e intensificou-se rapidamente antes de atingir as casas. Ne-a fost frică și am sunat la 112 și a început să mă întrebe la câți metri e focul de noi. Doamnei, la 30 de metri. O Ministério Romeno da Administração Interna disse no sábado que 90 pessoas tinham sido retiradas da zona. Os habitantes tiveram de tentar combater o fogo sozinhos para proteger as suas casas até que os bombeiros chegassem ao local. Cu lopețele, cu alea, ce am putut și noi, cu pompe, cu apă, ce am avut pe aici, am dat pe lângă, să nu intre chiar până aici. Și noroc a fost cosut pe aici, că dacă era iarbă, ardea ca șobolani.
Mais de 250 bombeiros de Maramureş e dos condados vizinhos foram mobilizados para extinguir o incêndio. A Inspeção-Geral para Situações de Emergência acredita que o fogo começou numa área de vegetação seca e rapidamente ficou fora de controlo. Mas as autoridades ainda não sabem como começou e abriram uma investigação para determinar a causa. Com o fim dos Jogos Paralímpicos de Paris, é a altura de refletir se o entusiasmo e adesão à competição vão se traduzir em boas políticas para as pessoas com deficiência. As the Paralympic Games come to an end, Paris is hoping to leave its mark on how a disability is viewed and taken into consideration. These Paralympics set a multiple amount of records. The first one is that the highest number of delegations participated compared to previous editions, 169 to be exact. And then the second record that was set is that these were the Paralympics that were the most covered by international media. 165 TV channels followed the event, and around 2.4 million tickets out of 2.5 were sold. As a reminder, the highest record of tickets for the Paralympic Games ever sold was in London in 2012. But what remains to be seen is whether there will be a lasting legacy when it comes to accessibility and social inclusion for people with disabilities. At the end of August, the president of the region, Valérie Pécresse, called for a massive renovation to fix the capital's centuries-old public transport system that is almost impossible for people with disabilities to even access, a project that could take up to 20 years and cost 15 billion euros, and the feasibility of it has not even been discussed.